Atenção, relato sobrenatural não. Atestamos a veracidade dos relatos. Intuito entretenimento. Os 3 melhores relatos de dezembro ao som de chuva. Para uma boa experiência. Colocar fone de ouvido. Apague a luz, não seja medroso. Canal Assombro Top 3. Se inscreve, se marca o sino de notificação. Deixa o like. Meu nome é Francisco, moro na cidade de Extrema, Minas Gerais. O relato que eu vou contar aconteceu em 2012. Eu tinha 47 anos e morava no meu sítio com a minha família, numa área rural da cidade. E trabalhando na minha propriedade. Plantava verdura, criava também animais. Um certo dia, por volta de 1h da madrugada, estava na cozinha de casa, bebendo um pouco de café. E comecei a ouvir a minha vaca mugindo, mas era como se ela estivesse pedindo ajuda. E eu fui olhar para a janela e encontrei o animal agitado. Assim fui pegar os cachorros e fui descer para o pasto. Mas eu tive uma grande surpresa, porque eu vi um vulto, um animal grande e preto, agarrado a meu bezerro. E assim os meus cachorros começaram a correr para cima do bicho. Mas essa criatura, quando viu os cachorros se aproximando, não esperou eles atacar e largou o meu bezerro e correu para uma cerca de arame farpado e pulou por cima. Os meus cachorros quase mordeu aquele bicho. Eu estava a uns 30 metros de distância daquele local. Era bem escuro, mas deu para ver que aquela criatura que entrou no meu sítio era muito maior que os meus cachorros. Esse animal tinha um brilho nos olhos, parecia como a luz. E isso me deixou muito assustado. E depois que essa fera escapou, os cachorros ainda ficaram latindo na direção onde ele tinha fugido. Mas voltei para minha casa e peguei a minha espingarda e fiquei vigiando pela parte de dentro da residência para pegar aquele bicho se ele voltasse. E foi passando o tempo e eu estava com muito sono. E já era por volta das 3h da madrugada. E os meus cães pararam de latir. E eu acabei dormindo. E depois disso tinha voltado o silêncio. Mas de repente eu acordei do nada, com uma sensação ruim e estranha. E fui olhar pela janela. Estava tudo bem, e vi tudo quieto, e os cachorros estavam dormindo perto da casa. E como era escuro no pasto, não deu para ver muito bem de longe o que acontecia por lá. Aí eu resolvi fazer uma ronda pelo local. Então eu comecei A descer para a parte de baixo da propriedade e fui devagarzinho e andando sem fazer muito barulho. E cheguei a um ponto do pasto e vi uma certa distância algo acontecendo e parei e fiquei olhando e vi aquele animal enorme outra vez puxando com a sua boca o meu bezerro para fora do pasto. Eu fiquei bem assustado e andei bem rápido para minha casa, pois eu não iria enfrentar aquilo sem nada nas mãos. E não pensei 2 vezes e fui pegar a minha espingarda de caça e voltei no pasto, com os meus cachorros no local onde essa criatura estava. E assim que cheguei lá, eu vi uma coisa que nunca vou esquecer, pois aquela criatura estava de pé, igual a um homem, e todo o meu cercado estava pelo chão, e a estaca de madeira estava arrancada. E a criatura estava levando meu bezerro sobre aquele lugar. Nessa hora, eu armei a minha espingarda na direção daquela criatura. E os meus cachorros começaram a rodear aquela criatura. Mas não atirei devido aos cachorros. E o bezerro estava próximo também. E fiquei com a arma na mão, em direção àquele bicho. Soltou o bezerro e ficou em pé, igual a um homem. E na hora, eu já pensei que era um lobisomem. Ele tinha pelos longos e falhados, e a sua cara parecia como de um macaco, e tinha orelhas grandes e um
focinho igual a de um cachorro e tinha suas pernas tortas para trás e os seus olhos como se fossem duas luzes acesas. Atirei nele, mas não sei se pegou ou não. Mas o lobisomem se agachou e ficou de 4 patas e depois correu numa velocidade alta e passou pela cerca caída e dei 2 tiros e foi para a mata escura. Com aquele barulho eu vi que a luz do meu vizinho acendeu, mas mesmo assim eu corri para minha residência. É claro, eu não ia ficar ali no pasto para enfrentar o lobisomem outra vez. E em seguida, já dentro da minha casa, comecei a olhar de novo se a criatura aparecia. E só vi que o meu vizinho estava com a luz acesa pela janela e vi ele olhando para o sítio, tentando entender o que estava acontecendo, pois ainda os meus cachorros latiam muito para a cerca e, por incrível que pareça, o meu bezerro ainda estava vivo até aquela hora. E o tempo foi passando e eu ali aflito e com muito medo, e por volta de 7 da manhã eu tomei coragem e saí para fora e fui olhar novamente o pasto. Logo em seguida o meu vizinho veio ver o que tinha acontecido comigo e falei a ele o ocorrido. E vimos que a criatura na madrugada tirou a estaca de madeira para passar com o bezerro. E isso foi algo muito inteligente daquele bicho. Meu vizinho acreditou, porque sabia que eu não daria aqueles disparos à toa. E falei com ele como eu atirei na fera quando estava na minha frente. Mas não vimos a marca de sangue no chão. O tiro não pegou no bicho. E o vizinho me chamou para acompanhar ele no mato. Queria ver alguma coisa. Disse que quando estava voltando do trabalho, viu alguém saindo do ônibus e viu o homem jogando alguma coisa como uma sacola no meio da mata. E disse que esse cara estava de um jeito muito estranho e saiu disfarçadamente. Fui com meu vizinho ver esse outro caso. E depois de andar por volta de 1 hora, chegamos no local indicado. E assim descobrimos que na sacola tinha vários pedaços de ossos e de carne cortada. E voltamos para o sítio. E na parte da tarde fui para o açougue. Intrigado com aquela sacola, resolvi perguntar se algum homem vem para pegar retalho de carnes no açougue. Me disse que vem sim, mas ele não conhecia esse cara, e falei para o atendente se ele visse esse cara para me dar um toque para mim. Mas o fato é que eu sei que existe essas criaturas. Logo fechei o meu sítio com uma tela de ferro e coloquei a minha vaca e o bezerro em um local mais seguro. E toda noite faço ronda, mas com muito medo daquele bicho aparecer. E o açougueiro disse que nunca mais encontrou com o rapaz, mas mesmo assim eu sei que a qualquer hora ele pode aparecer. Lobisomem na divisa de Alegre, Minas Gerais. Eu sou Jurandir, tenho 40 anos, sou caminhoneiro. Nas estradas eu já ouvi muitos relatos de aparições, assombros, mas nunca imaginei que isso iria acontecer comigo. Ocorreu em março de 2010. Eu estava com uma carga pesada e acessível a muito assalto. Já tinha rodado muito na estrada. Já estava escurecendo quando eu avistei um posto de combustível. Nunca tinha parado ali, mas o lugar estava excelente para descansar. Jantei ali mesmo e encontrei com outros companheiros. E perguntei como que era ali, se era tranquilo, se tinha muitos roubos. Ali na região, mas eles falaram que ali não. Ali era bem de boa. Outros que estavam ali disse que na mata ao redor, muitos caminhoneiros ouviram os ruídos estranhos. E eu, acostumado com essas histórias, nem liguei e fui dormir tranquilamente na cabine do caminhão. Até tinha dormitório por lá, mas eu sempre gostei de dormir na cabine. Me deu uma vontade de mijar pela noite. Eu estava próximo do mato e fui ali mesmo.
escutei um barulho estranho na mata. E olhando bem pela mata, eu vi como se fossem olhos brilhantes. Voltei para o caminhão, andando de costa, e entrei na cabine. Peguei a lanterna e um facão que carrego comigo. E fui novamente para a beira da estrada, procurando com a lanterna, mas eu não avistei nada. E quando virei de costa, escutei um barulho novamente, um quebrar de mato e um fungar bem forte. E quando virei, vi um vulto escuro. Exibi o para-choque do caminhão para ver se via com a lanterna. Foi uma péssima decisão. Quando iluminei do alto, eu vi o bicho agachado, e quando me viu, ficou em pé. Ele devia ter uns 2 metros de altura. Era magro, com pelos com tom de cinza escuro. Parecia com um homem, mas com feições animalescas, e os seus olhos eram amarelados. E em questão de segundo, voltei para a cabine e me tranquei no caminhão. E senti que ele pulou em cima da carroceria. Era bem pesado, o caminhão balançou todo. E eu pensei, se ele querer entrar na cabine, eu vou moer ele no facão. E fiquei deitado, mas ouvia ele rodeando a cabine. Foi aí que eu decidi ligar para a polícia. E falei que tinha um ladrão que estava rodeando o caminhão. Porque se eu falasse a verdade, eles nunca iriam acreditar em mim. Graças a Deus, tinha uma viatura por perto. Em questão de 15 minutos chegou. Tomei coragem e saí da cabine. Fiquei com o policial para mostrar o local onde ele passou, mas não tinha nada. Mas a mata estava amassada. Eu ainda trabalho como caminhoneiro, sempre passo por ali, mas nunca mais quis dormir naquela localidade. Olá, me chamo Ivani. Sou de Pacatuba, no Ceará. Esse relato ocorreu nos anos 80. Eu tinha 19 anos e ainda morava com os meus pais. Éramos simples no campus e vivíamos do que a terra produzia. Feijão, banana, tinha de tudo, do que você pode imaginar. Parte do que produzíamos vendíamos e parte ficava para nosso sustento. E o que eu e meu pai mais gostava de fazer junto era de caçar. Adorávamos fazer isso. Nós não tínhamos medo. Entrávamos no matagal e nunca voltava com as mãos abanando. Sempre trazia alguma coisa. Adorava comer tatu, saruê. E um dia, eu estava na roça com o pai e vimos um veado adulto passando pela mata, próximo da nossa casa. Esses bichos são muito ariscos, dificilmente você encontra com algum. Na mesma hora, eu apontei para o meu pai e mostrei o animal para o meu pai. Ele falou: vai lá, pega os cachorros, as armas, porque não podemos perder essa oportunidade. E correndo, estava louco para caçar, e ainda mais um animal desse tamanho. Rapidamente, os cachorros já encontraram o cheiro e começamos a entrar naquele matagal. E andávamos, mas nada daquele veado aparecer. Foi chegando a noite, ainda bem que peguei o lampião. Quando eu ia acender, meu pai falou para não acender, porque os cachorros tinham avistado alguma coisa. E correndo em direção aos latidos dos cachorros, chegamos numa mata fechada. Dava para andar. Os cachorros apoaram um tatu enorme no buraco. Pena que estávamos sem ferramenta para cavar o buraco. Estava louco para comer aquele tatu. Eram umas 21 horas e acendi o lampião. Meu pai falou para nós ir embora, porque já estava longe de casa. Quando ele terminou de falar, avistamos uma coisa correndo, vindo em nossa direção, em alta velocidade.
Do nada, aquele veado que estávamos caçando passou como um raio, fugindo de alguma coisa. Pensei, tá correndo de uma onça, ou os cachorros foram atrás dele. Quando pensei de ir correndo junto com os cachorros, o meu pai me pegou pelo braço, falando pra mim ficar quieto. Só ouvi os latidos dos cachorros, mas percebi que o meu pai estava vendo alguma coisa que eu não estava vendo. Comecei a escutar um barulho de galho se quebrando. Meu pai disse para deixar as coisas no chão e pegar somente as armas, e falou para subir na árvore de trás de nós. Nunca vi meu pai dessa maneira. Ele nunca teve medo de bicho algum, mas nem pensei. Subi na árvore e depois ele subiu e me passou as armas. Lá de cima, ficamos olhando para baixo. O mato estava fazendo barulho, mas de repente ele parou. Mas ficamos com a arma apontada. Quando saiu aquele bicho grande, negro, que estava com o pé no tronco da árvore. Meu pai nem viu. Eu já fui atirando e o bicho voltou para a mata. E meu pai quase caiu da árvore e me perguntava o que eu vi. E eu disse, eu vi um animal grande, negro, que estava de pé. Ficamos em silêncio e meu pai olhava, procurando os cachorros, quando novamente o mesmo barulho na mata. Apontamos as armas quando saiu o bicho. Era peludo, meio corcunda e tinha braços enormes. Ficou farejando as nossas coisas que ficaram no chão. Nesse momento eu chorava de medo. Foi quando a coisa olhou para nós e meu pai atirou, pegou na criatura. Ela dava gritos muito altos que tapei os ouvidos, e aquela coisa voltou para a mata e os cachorros ficou em pé na árvore latindo, e ficamos ali até o amanhecer. Quem é doido se arriscar a sair à noite com uma coisa daquela? Foi a noite mais longa da minha vida. Ao amanhecer, pegamos as nossas coisas e voltamos para casa. Chegando em casa, eu e meu pai descansaram. No outro dia, eu ainda traumatizado por aquilo que aconteceu. Falei pro meu pai que se ele daria um descanso e não trabalhar naquele dia. E ele sim concedeu, mas ele foi na venda para comprar algo para casa. E chegando na venda, meu pai chegando na venda, ele percebeu que o seu Gomecindo estava diferente. Ele estava com os braços todos enfaixados. Meu pai perguntou o que tinha acontecido. Ele falou que caiu. Mas logo que eu saí, eu logo percebi que era o seu Gomecindo, aquele lobisomem, porque eu lembrei que eu atirei bem no braço daquele lobisomem. E chegando em casa, meu pai me contou isso. Sempre comprávamos ali naquela venda, mas nós nunca tinha percebido algo. Mas é claro, nunca mais nós sai para caçar durante a noite. Esse foi o relato. Obrigado a todos.